ataques russos, eles foram muito criticados pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que afirmou que o Putin é um carniceiro e deve deixar o poder, né? E Moscou, logo em seguida, acabou rebatendo, falando que está de olho nessas declarações aí do Biden. E até a França já disse que não falaria dessa forma. Os Estados Unidos, eles estão elevando ainda mais o tom? E para que eles estão elevando esse tom? Veja, elevar o tom, falar, usar a tua narrativa, conversar, falar que é um crime de guerra, sinceramente, a Rússia não está nem um pouco interessada no que os Estados Unidos estão pensando. Ela não está interessada no que a ONU está pensando. O que está combinado, qual é a regra do tabuleiro geopolítico até agora, e a regra da OTAN é: você não invade 1 milímetro de um país da OTAN e eu não quero que você invada 1 milímetro de um país que não pertence à OTAN. Isso é o que está valendo. Agora, um incidente derrubando um avião na Polônia, por exemplo, você está tendo conflitos na fronteira. Um incidente, isso levaria os Estados Unidos a entrar na guerra. Agora, você chamar que é carniceiro, que é um criminoso de guerra, Putin, não vejo que isso vai fazer ele retroceder ou não. Ele não está nem um pouco preocupado com que um ou outro líder do governo esteja falando. Ele está muito mais preocupado com as ações que poderiam surtir caso ele resolva escalar a guerra na Ucrânia. Como eu disse, como está difícil a progressão territorial, existe sim a possibilidade de usar armas nucleares táticas. Essas armas nucleares, elas são pequenas, às vezes até menor que uma arma convencional, mas pelo fato de ser nuclear, já você entrou num novo, numa escalada de guerra diferente, assim como as armas biológicas. Então, acho que a questão seria, se Putin usar armas nucleares, não importa o quiloton que ela tenha, que seja 0,1. De novo, Hiroshima foi 15 quilotons, 0,1 é bem menor, óbvio. Até que ponto a OTAN vai respeitar o que está no tratado da OTAN e não vai ajudar a Ucrânia? Então, Putin pode fazer, ou além disso, ou conversando até com cientistas militares, que eu conversei, etc. Obviamente, perdoe se eu estou falando a bobagem, etc. Mas um estouro de um artefato nuclear a 50, 60 quilômetros de altitude destruiria completamente todos os meios de comunicação e eletricidade da Ucrânia, ou de Kiev. Esse seria uma outra forma. Você teria impulsos eletromagnéticos que você destruiria toda a parte de meios de comunicação. De novo, você está empregando armas nucleares. Não estamos falando de mísseis intercontinentais, que os Estados Unidos têm muito mais do que isso. Nós estamos falando também de armas táticas, que é bem menor o poder de destruição, mas que o impulso eletromagnético acaba causando um impacto não humano, mas um impacto destrutivo das instalações muito maior e que pode possibilitar, através do fogo, continuar com a progressão territorial em direção a Kiev e fazer a capital capitular. Mas mesmo que isso aconteça, ainda continuo acreditando, infelizmente, numa guerra de guerrilha. A Ucrânia não vai ceder sozinha, não é a Crimeia, não é Donetsk, não é Luhansk. A Ucrânia não vai ceder. E o fato dela não ceder significa que essa guerra vai continuar por muito tempo, mesmo com o domínio de Kiev. Ainda teremos muitas baixas se isso acontecer. E tem também aquela guerra de falácia, né, professor? Você tem a guerra dos Estados Unidos, a guerra da Rússia e quem fala mais, né? Porque parece que eles só elevam o tom aí, mas no final das contas não deve passar disso, né? Eu acho que os Estados Unidos não têm como passar disso. Tanto é que se você for lá no começo da guerra, a primeira coisa que Joe Biden falou, olha, não vamos entrar na guerra. Como quem diz, olha, não vou entrar 1 milímetro no território da Ucrânia, porque isso seria uma declaração de guerra mundial. Aí seria uma coisa de Estados Unidos e Rússia. Ah, mas está certo, deve entrar, não deve entrar? Não, a OTAN fala que não. É o que está escrito no artigo
quinto da OTAN. Bateu em um, bateu em todo mundo. Se você entrar, você pode até tentar ajudar, mas a Ucrânia vai entender isso, que é um ataque dos Estados Unidos frontalmente contra a Ucrânia. Você está trazendo os Estados Unidos e os aliados da OTAN para essa guerra. Isso é uma terceira guerra mundial.